eu acabei resolvendo subir a pé. Enquanto eu vou subindo aqui, eu vou pensando no que teria sido a história do Brasil se não tivesse acontecido exatamente aqui nos pés de Montmartre aquele encontro dos 7 religiosos. Eles foram tão importantes na nossa cultura. Bom, não foi por acaso que São Paulo nasceu num colégio, no pátio do colégio. E aí imaginar que tudo isso começou, toda essa influência cultural que nos determinou como brasileiros, tudo começou num encontro de 7 homens que nem eram padres ainda, aqui nos pés dessa montanha em Paris. A obediência ao Papa e às autoridades todas superiores deveria ser absoluta. Os jesuítas deveriam ser disciplinados como cadáveres. O que tem em comum a fundação da cidade de São Paulo com esse lugar encantador onde eu estou agora? Montmartre é cartão postal de Paris e tem uma das vistas mais incríveis da cidade. É um bairro com vida boêmia que seduziu artistas, escritores e músicos, e principalmente os pintores que criaram um movimento impressionista no século XIX. Lugar onde o profano dos cabarés mais famosos do mundo se mistura ao sagrado da Basílica do Sagrado Coração de Jesus. Foi exatamente aqui que 7 religiosos, 3 deles futuros santos da Igreja Católica, se reuniram para fazer votos de pobreza e devoção e criaram a Companhia de Jesus, mais conhecida como Ordem dos Jesuítas. Os mesmos jesuítas que fundaram São Paulo tiveram um papel determinante na colonização do Brasil. Essa história fascinante você vai conhecer agora no Jornada Infinita. É incrível como daqui de cima dá para ver tudo, Paris inteira. Quer dizer, praticamente inteira, né? Eu estava procurando, não precisei muito, achei a Torre Eiffel ali. Você sabia que a Torre Eiffel foi construída para ser temporária, para uma exposição internacional em 1889, e os ricos de Paris não gostaram não, acharam feio. Eles gostavam de outro tipo de construção e queriam desmontar a torre. Até que alguém foi lá e disse, olha, não, deixa aí, vai, ela serve para telégrafo. Deixaram a Torre Eiffel, imagina se tivessem tirado. E hoje a gente vê daqui não só isso, mas também uma área que os ricos adoram, que é o La Défense, que a gente poderia comparar à Rua Faria Lima, em São Paulo, onde ficam os bancos, as grandes empresas. Mas é onde está o dinheiro também, grande parte dele. Então essas coisas são curiosas. Você sabia que, por exemplo, a Basílica de Montmartre aqui nem ia ser construída? O que queriam botar aqui? Eu vou contar daqui a pouco. Eu estava procurando, levei um tempo, mas acabei de achar ali o Museu do Louvre. Lá no meio ali, né? Você sabe quem é que fica lá, né? É a nossa querida Mona Lisa. Nossa não, porque eu não gosto dela, acho uma droga, não gosto. Acho que foi uma grande jogada de marketing, fizeram o quadro da Vinci super valorizar, isso aí faz uns 100 anos, mais ou menos na época que construíram a Montmartre aqui. E eu sempre que vou lá no Louvre, eu fico de costas para a Mona Lisa, o pessoal tirando foto do vidro lá, né, que ela fica atrás do vidro, e eu fico vendo o quadrão do Paolo Veronese com as bodas de Caná, que é muito mais interessante. Esse vai e vem aqui na escadaria me lembra que aqui do lado, nessas ruazinhas que tem aqui do lado em Montmartre, é onde ficavam os pintores como Van Gogh, por exemplo, Toulouse-Lautrec. Eles pintaram essas ruas, pintaram também os bordéis que tinham, alguns que ainda tem aqui, como Moulin Rouge. E quando eu vou me lembrando todos os artistas que passaram por aqui, ó, me lembro do Renoir, me lembro do Monet, me lembro do Gauguin, Manet. Aí mais tarde, você pensa que acabou? Picasso veio para cá, Salvador Dalí veio para cá e todo mundo pintou aqui. Então tem uma coisa mágica nesse lugar que transita entre o profano, o artístico belo e o sagrado da Basílica de Montmartre. É muito Paris isso aqui.
tudo isso a gente só vê quando chega aqui no alto da escadaria que leva até o Montmartre, né? O monte onde fica a Basílica. Se você já veio a Paris, certamente você passou por aqui. Agora, se não veio, já anota aí, porque quando vier, é destino certo. E você que é brasileira, você que é brasileiro, você já parou para pensar, alguém já te contou o quanto a história da nossa metrópole, a cidade de São Paulo, está ligada a esse lugar onde eu estou aqui? Eu não estou falando de Paris, não, desse lugar aqui. Se não fosse uma reunião que aconteceu aqui embaixo, eu vou contar isso daqui a pouco para você, a nossa São Paulo não seria o que ela é. Podia até ter existido, mas não seria nem um pouco parecida com a nossa cidade de hoje. Eu estou te contando isso porque foi exatamente aqui que, em 1534, o Brasil ainda era um país começando, né? Tinha os indígenas vivendo na terra, os portugueses tinham acabado de chegar, não tinha praticamente nada do que tem hoje. E aqui se reuniram 7 estudantes da Universidade de Paris para fundar a Companhia de Jesus, a congregação que a gente conhece pelo nome de jesuítas. Depois que eles se reuniram aqui, fundaram a ordem, começaram a viajar pelo mundo e onde é que eles chegaram? No Brasil. E qual foi a grande cidade que eles fundaram primeiro? São Paulo. E o nome de 2 desses estudantes que se reuniram aqui, eu tenho certeza que você conhece. São Francisco Xavier e Santo Inácio de Loyola. Essa história que une São Paulo a Paris, o sagrado da Basílica de Montmartre e dos jesuítas, ao profano do que era retratado pelos pintores impressionistas que viviam nesse lugar. Bom, toda essa combinação incrível eu vou contar para você a partir de agora. O nome desse lugar onde fica a igreja de Sacré-Cœur tem 2 explicações para ele e a gente não tem certeza de qual é a verdadeira. Uma delas, bom, isso começa porque o lugar já existia no tempo da ocupação romana, aqui em Paris, e uma das versões nos diz que é Montmartre porque era Monte de Marte como planeta, mas também como deus romano, porque existia aqui um templo dedicado a Marte, que é o deus da guerra, na mitologia greco-romana. A outra possibilidade eu vou contar daqui a pouco. Bom, voltando à teoria número 1 de que era o Monte de Marte aqui, os franceses chamavam de Montmartis. Mas não importa a língua, não importa a tradição, o fato é que é um monte. Para chegar lá em cima a gente tem que subir. Não tem aquele ditado que diz que para baixo todo santo ajuda? Para cima a gente conta mesmo é com o funicular, esse bondinho que leva os turistas cansados para cima e para baixo. O ingresso custa mais ou menos R$12 por pessoa. Agora, se você preferir, você pode subir a escadaria e tem até um charme nisso, claro, né? Mas eu não vou subir agora não. Primeiro eu vou mostrar para você onde aconteceu a famosa, histórica reunião de Santo Inácio de Loyola com São Francisco Xavier. E você está curtindo a nossa jornada infinita? Está gostando de viajar comigo pelo mundo, pelos lugares sagrados desse nosso planeta? Então aproveita para curtir o nosso canal, compartilhe o vídeo com quem você gosta e, bom, se você é nova, se você é novo por aqui, se inscreve no Jornada Infinita. Agora deixa eu te dar uma dica. Tá vendo essa camiseta que eu levo para todo lado? A camiseta Tech T-shirt da Insider. Bom, tem várias cores. Tem essa verde que eu estou usando aqui, tem a vinho, tem a preta, tem a cinza, tem a azul. Se você quiser comprar essas camisetas de outros produtos da Insider, ganhando 15% de desconto, é só você passar lá no site deles e usar o cupom ALVAREZ15. Anota aí, ALVAREZ15. Ah, uma outra dica importante. Somando com as outras promoções do site, você pode economizar até 38%. Anotou aí? 38%. A Insider tem diferenciais tecnológicos incríveis. Essa camiseta que eu estou usando nesse vídeo e em outros vídeos também que você tem visto por aí, são as Tech T-shirts da Insider e eu não tenho tirado elas, viu, desde que eu comecei. É super confortável e ajuda a regular a temperatura do corpo.
Por isso que ela é gostosa de usar, tanto no calor quanto nesse frio que está fazendo aqui na Europa agora. E ela dura muito, muito mesmo. Parece sempre nova porque não desbota e mantém um caimento impecável. E você quer comprovar o que eu estou falando? Então passa lá no site da Insider, escolhe as camisetas e os outros produtos que você quer. Depois volta aqui para me contar, deixa um comentário para mim. Enquanto isso, aqui embaixo na descrição está o link para você ir lá no site da Insider. E não se esquece de usar o cupom ALVARES15 para ganhar no mínimo 15% de desconto. É só agora em março, hein? Tá bem aqui a placa, ó. Martírio de Saint-Denis, que para nós é São Dionísio. Aconteceu exatamente nesse lugar aqui. Foi por ordem do imperador romano Décio, no ano 250. Naquela época os cristãos ainda eram perseguidos. Só 60 anos depois, mais ou menos, é que Constantino abriria as portas do Império Romano para a igreja. Por causa disso, São Dionísio, que foi o primeiro arcebispo de Paris, entrou para a hagiografia, que é a biografia dos santos, como um cefalóforo. Palavra estranha, né? Na verdade é uma expressão que vem do grego e significa um santo que é retratado sempre carregando a própria cabeça. E eu me lembro aqui de outros exemplos de santos decapitados. São João Batista e São Paulo, só para citar dois. Mas é no martírio de São Dionísio que surge a segunda possível explicação para o nome Montmartre. Poderia ser também o Mont Martyrum, ou a Montanha do Mártir. Agora, olha só como as coisas são curiosas. Mais de um milênio depois, em 1534, nesse mesmo lugar aqui, onde fica a cripta de São Dionísio, aconteceu uma reunião histórica de 7 estudantes da Universidade de Paris. Santo Inácio de Loyola, como a gente conhece em português, vinha do País Basco, hoje uma região autônoma da Espanha. Mas na época fazia parte do Reino de Navarra. O nome do futuro santo era Íñigo López de Oñás, na língua basca. Ele foi militar por mais de 10 anos até ficar muito ferido na perna durante uma batalha. Enquanto se recuperava de uma série dolorosa de operações, sem anestesia, coisa que na época não existia, e decepcionado com os destinos de sua vida amorosa, ele decidiu seguir o chamado religioso. Já capaz de andar de novo, mas ainda mancando o que ele faria pelo resto da vida, Íñigo foi à Terra Santa. Mas conseguiu ficar só 20 dias lá antes de ser expulso pelos franciscanos, que já eram os custódios de Jerusalém desde então. Logo os franciscanos, ordem fundada 300 anos antes, pelo frade que era a maior inspiração dele, São Francisco de Assis. Ainda usando o nome basco de Íñigo, o futuro Santo Inácio de Loyola foi para Barcelona, foi para a Universidade de Alcalá para estudar teologia. Mas olha só que curioso, antes mesmo de terminar a formação teológica, ele já saiu pelas ruas e começou a pregar. Você acha que isso foi bem visto? Claro que não. Pregar sem terminar a formação teológica sempre foi mal visto pelas autoridades da igreja. Ele resolveu mudar de vida mais uma vez, e aí trocou em definitivo o nome de Íñigo para Inácio, porque achava que seria mais aceito na Europa. E veio estudar aqui em Paris para terminar os estudos de teologia. Aqui, Santo Inácio, ainda não era santo na época, conheceu outros 6 estudantes e olha que curioso, alguns se tornariam santos como ele. Um deles era São Francisco Xavier, também do País Basco, e o outro, São Pedro Fabro, do Reino Francês de Savoia. Só que esse último só foi canonizado recentemente pelo Papa Francisco, que, aliás, é um jesuíta de origem. E foi assim que no dia 15 de agosto de 1534, Santo Inácio, São Francisco Xavier e os outros fizeram votos de pobreza, também de castidade. Eles juraram peregrinar a Jerusalém a cada 2 anos para fazer acompanhamento hospitalar e missionário, dedicar realmente suas vidas a converter os chamados infiéis. Nascia ali a Companhia de Jesus, conhecida popularmente no Brasil como Ordem dos Jesuítas. A congregação foi reconhecida oficialmente 6 anos depois, em 1540, pelo Papa Paulo III.
A Companhia de Jesus foi fundada no contexto da Contra-Reforma, o movimento da Igreja Católica em resposta à reforma protestante de Martinho Lutero. E se caracterizou desde o início como uma ordem extremamente rigorosa e disciplinada, talvez inspirada na origem militar de seu principal fundador, Santo Inácio de Loyola. Nas palavras dele, a obediência ao Papa e às autoridades todas superiores deveria ser absoluta. Os jesuítas deveriam ser disciplinados como cadáveres. Naquele exato período, no contexto do Concílio de Trento, a Igreja Católica tinha decidido retomar o Tribunal do Santo Ofício, que é o nome oficial para a Santa Inquisição, que tinha por objetivo combater heresias, apostasias, blasfêmias, feitiçaria e tudo aquilo que incomodava o Vaticano. Em nome da Inquisição, milhares de pessoas foram perseguidas e queimadas na fogueira. Foi criado também o Index Librorum Prohibitorum, ou Índice dos Livros Proibidos, e começou um movimento amplo de catequese de povos do Novo Mundo, que era mesmo muito novo. As Américas mal tinham sido descobertas pelos europeus. Havia muitas almas chamadas infiéis a serem convertidas e salvas. Era tudo que os recém-criados jesuítas queriam. Depois que eles tiveram a congregação aceita pelo Papa Paulo III, foram todos ordenados, com exceção de Pedro Fabro, que já era padre. E assim os jesuítas começaram a se espalhar pelo mundo e chegaram inclusive ao Brasil, onde fundaram missões, escolas, cidades e espalharam sua ideologia ultraconservadora, como convinha à Igreja depois do Concílio de Trento e da Contra-Reforma. Ao Brasil chegaram pouco tempo depois, em 1549, embarcados com o governador-geral Tomé de Souza. Nenhum dos fundadores foi para o Novo Mundo e a missão para as terras brasileiras foi liderada pelos padres Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, que vieram fundar a cidade de São Paulo em janeiro de 1554, ainda durante o período de vida de Santo Inácio de Loyola, que viria a morrer 2 anos depois. É interessante pensar que Santo Inácio de Loyola acompanhou o nascimento da cidade de São Paulo, mesmo que de longe, e deve ter se orgulhado disso. Eu acabei resolvendo subir a pé. Enquanto eu vou subindo aqui, eu vou pensando no que teria sido a história do Brasil se não tivesse acontecido exatamente aqui nos pés de Montmartre aquele encontro dos 7 religiosos. Eles foram tão importantes na nossa cultura. Bom, não foi por acaso que São Paulo nasceu num colégio, no pátio do colégio. E aí imaginar que tudo isso começou, toda essa influência cultural que nos determinou como brasileiros, tudo começou num encontro de 7 homens que nem eram padres ainda, aqui nos pés dessa montanha em Paris. Foram mais de 200 anos de uma parceria altamente lucrativa, mas com o tempo a relação dos jesuítas com a coroa portuguesa se deteriorou e em 1759 o secretário de Estado de Portugal, o famoso Marquês de Pombal, ordenou a expulsão da Companhia de Jesus do Brasil. Depois de toda essa subida, a gente chegou aqui no alto da montanha, na Sacré-Cœur de Montmartre. Na verdade é o Sagrado Coração de Jesus que fica no Montmartre, por isso que a igreja tem esse nome. Ela é de 1919 e apesar de toda a beleza e grandeza, sabia que ela só em 2022 foi reconhecida entre os principais monumentos históricos da França? Agora, é um dos lugares mais visitados, tem fila o tempo todo aqui, não para de subir gente, tem o pessoal cantando música aqui embaixo, aliás tem 2 sessões de música aqui. É um lugar que ainda é muito animado, porque esse bairro sempre teve esse jeito boêmio, que a gente vem mostrando até agora e continua tendo. Então, é uma igreja fincada no meio da boemia francesa. Combina? Tudo em Paris combina. O estilo arquitetônico da Igreja do Sagrado Coração, aqui de Montmartre, é uma interpretação livre de construções romano-bizantinas,
ou seja, dos tempos do Império Romano, que mais tarde virou bizantino. A construção da basílica foi proposta como forma de elevar o moral de um país recém-derrotado na Guerra Franco-Alemã de 1870, que terminou com a captura e deposição do então imperador Napoleão III. A construção foi iniciada em 1875 e só terminou quase 30 anos depois, em 1914, justamente no início de um outro conflito grande, a Primeira Guerra Mundial. A escolha desse lugar se deu por vários motivos e um é a localização, já que uma basílica desse porte pode ser vista de muitos pontos da cidade, mas também tem a associação com a história cristã de Paris. Eu estou aqui na fila, já vou quase entrando aqui, mas eu queria te contar uma curiosidade antes. Sabia que quase existia aqui, bom, por pouco não colocaram aqui uma estátua da Liberdade igualzinha àquela lá de Nova York, imagina só uma estátua daquele tamanho aqui. É que na época tinha opositores, gente que não queria que construísse uma basílica aqui em cima, e eles diziam, já fizemos a Estátua da Liberdade, demos para os americanos, é um símbolo mundial, nós franceses que fizemos. E ainda por cima, a estrutura metálica foi projetada pelo Auguste Eiffel, que é o mesmo da Torre Eiffel. Por que a gente não coloca uma Estátua da Liberdade? Não seria ridículo? Imagina uma réplica, tipo aquela que tem em shopping center no Brasil, aqui em cima, onde hoje tem a Basílica de Montmartre. Ainda bem que essa ideia não foi adiante. A basílica tem 85 metros de comprimento e 35 de largura. Aqui dentro tem essa rotunda central e 4 estruturas que formam uma cruz. A campânula tem 84 metros de altura e lá em cima fica o maior sino da França, que tem até nome. É Savoyard. Ele pesa 19 toneladas. Imagina só o trabalho que deu para trazer esse sino ladeira acima naquela época, sem guindaste, sem caminhão, bom, sem nada do que a gente tem hoje. No topo da nave, na cúpula, tem um grande mosaico chamado o Triunfo do Sagrado Coração de Jesus. É o que dá o nome à igreja de Sacré-Cœur, o Sagrado Coração. No centro, a imagem de Jesus em majestade, um tema recorrente na iconografia católica. Jesus aparece no reino dos céus em seu trono, e ele está cercado por Nossa Senhora, por São Miguel Arcanjo e por uma santa francesa que fica a seus pés, Joana d'Arc. Mais de 10 capelas complementam o interior da basílica, que também conta com vitrais a perder de vista. A arte do vitral, embora de origem romana, foi elevada a um padrão sem igual aqui na França, que é o país com maior metragem de vitrais no mundo, são mais de 90 mil metros quadrados. Lembra que eu te falei agora há pouco que essa basílica é recente, tem só um pouquinho mais de 100 anos? Bom, aqui na França isso é quase nada. Aqui do lado tem a antiga abadia de São Pedro, que foi destruída durante a Revolução Francesa. E essa parte que sobrou da antiga abadia é a segunda igreja mais antiga de Paris inteira, do século XII. Mas antes da conclusão da Grande Basílica, o bairro de Montmartre já tinha passado por uma transformação profunda, que foi com a chegada dos artistas e escritores, especialmente dos impressionistas, um movimento artístico que revolucionou a pintura no século XIX. Seduzidos pela atmosfera libertária daquela Paris e pelos bares e bordéis da região, os artistas mais importantes da época viveram aqui. Foi a partir de 1850 que o pintor Edouard Manet começou a frequentar um café que existia aqui, bem nessa esquina onde eu estou, na atual Avenida de Clichy, que se chamava Grande Rue de Batignolles. E aí ele começou a convidar alguns amigos, como o escritor Émile Zola, também os pintores Claude Monet, Auguste Renoir. O Café Gerbois fechou
Mas tem um outro café no lugar com o curioso nome de Café dos Artistas. A vida boêmia de Montmartre inspirou inúmeras obras de arte. Le Moulin de la Galette de Renoir chegou a ser no início dos anos 90 a pintura mais cara do mundo, vendida para um colecionador japonês por 78 milhões de dólares na época. Com os valores ajustados, hoje seria o equivalente a 870 milhões de reais. O Moulin de la Galette era um salão de baile que fazia o maior sucesso nos domingos. Devia ser incrível mesmo, porque além de Renoir, Picasso também retratou a agitação e a elegância dos frequentadores. Difícil dizer qual das duas obras é mais bonita. O lugar ainda existe, é esse restaurante aqui, que conserva um moinho na fachada para fazer jus ao nome. Outro moinho famoso do bairro é o Moulin Rouge, o cabaré que inspirou o filme e também está de pé, sempre lotado de noite. Paris tem tanta coisa interessante, né? E a gente às vezes nem sabe que está no meio da história. Eu estou sentado aqui no restaurante Mère Catherine, ou seja, Mãe Catarina, que é o lugar onde nasceu a palavra bistrô. Em 1814, Paris tinha sido tomada pelos russos e os russos vinham às casas dos franceses que faziam restaurantes ali para ganhar dinheiro, às vezes eram restaurantes também. E eles, aqui, exatamente nesse lugar aqui onde eu estou, eles lançaram pela primeira vez a palavra bistrô. Só que eles falavam bistri, e os franceses não entendiam, diziam, o que é isso? O que quer dizer isso? Queria dizer rápido, comida rápida, eu quero comer rápido porque eu tenho que voltar para a guerra. E aí, desse jeito, dessa maneira curiosa, aqui onde eu estou nasceu a palavra bistrô. Nasceram os bistrôs, tem tanto bistrô no Brasil, né, que são restaurantes em tese de comida rápida e caseira, mas que no Brasil virou sinônimo de restaurante de comida típica francesa. Então a gente termina esse especial que falou do profano e do sagrado, tomando um bom vinho num lugar do lado da Basílica de Montmartre, aqui do lado, onde nasceu uma parte da história da França. Saúde para você também!